Estamos de volta com o nosso segundo bloco e você assiste agora ao quadro Trabalho de Mesa, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa semanal sobre teatro. O tema do programa de hoje foi proposto pela Bárbara e é com essa alegria que nós vamos falar hoje sobre Antígona. Bom, esse vídeo ele foi dividido em duas partes. Nessa primeira parte a gente vai se ater um pouco mais aos aspectos da história e as coisas que são essenciais pra gente poder entender esse enredo. E na segunda parte, que é este vídeo, neste aqui, com a participação especial do Hugo Leonardo, nós vamos analisar alguns aspectos da história e fazer uma leitura um pouco mais conceitual e filosófica. Antígona é um texto teatral escrito pelo Sófocles, que é um dramaturgo grego, que inclusive era considerado o mais trágico dos trágicos gregos. Em meados de 441 a.C., nossa, eu sempre gaguejo quando falo antes de Cristo. Antes da Era Comum. Antes da Era Comum é muito bom, hein? E conta a história de uma mulher que, sem conclaves, sem nenhum exército, sem praticamente nenhum apoio político, ela resolve ir contra uma lei que ela considera despótica. A peça conta a história de uma mulher, Antígona, que é a última da linhagem dos Labidácidas, uma família amaldiçoada. Ela é a última descendente do Édipo, que é super famoso. Inclusive, é legal a gente lembrar também que o descendente mais antigo dela, que é o Cadmo, ele foi o fundador da cidade de Tebas. Essa peça, na verdade, faz parte de uma trilogia, que são 3 peças que contam a história Tretas do Trono. Tretas do Trono. Que são as tretas do Trono. Você acha que Game of Thrones é isso tudo? Não, meu amor. Não, vai ler a trilogia tebana, vai. A peça Antígona é a última dessa trilogia. Édipo rei, Édipo incolono e a Antígona, que é essa peça. Então, tudo acontece para que a gente chegue nesse contexto. Quando a história da Antígona começa, o caos já está instaurado. Já é uma loucura. Já rolou tanta treta? Nossa, já rolou muita treta. Édipo rei, que é o pai dela, morreu. Jocasta, que é a mãe dela, também morreu. Polinices e Eteocles, que são os irmãos da Antígona, que teriam direito ao trono, eles também morreram, só que isso numa outra tragédia, chamada Sete contra Tebas. Os 2 irmãos morrem. E quem assume o reino é o tio da Antígona. O primeiro decreto de Creonte como rei é Eteocles, aquele que morreu defendendo a cidade de Tebas. A esse nós vamos dar todas as honrarias possíveis. Ele vai ser enterrado como um príncipe. Nós vamos dar perfumes, o corpo dele vai ser sepultado maravilhosamente, assim como manda o figurino. Já Polinices? Polinices, aquele que veio aqui para esta terra, para sugar o sangue de nossos irmãos, para fazer de cada cidadão escravo, que invadiu a nossa cidade e baixou as nossas defesas. A esse, como é que é, Alice de Holanda? Não daremos sepulcro. Isso. E ele ficará jogado para ao servir escampado de pasto para as aves e os cães. Ele fala isso. E ele ainda fala que a pessoa que se atrever a desobedecer a ordem dele vai ter um fim muito parecido, ela vai ser condenada à morte. É importante a gente pontuar também que não é apenas uma questão de nós vamos deixar o corpo fora dos limites da cidade, esse corpo vai ficar apodrecendo e etc. Passa por uma questão simbólica muito forte também, que é, para os gregos, um morto sem sepultamento é um morto que não tem direito à sua entrada no Hades. E mais que isso também, o Creonte de alguma maneira ele está instituindo uma lei que a gente pode chamar de direito positivo, ou seja, a lei escrita. E aí a Antígona decide desobedecer essa lei, esse decreto do Creonte. Ou seja, ela decide enterrar o corpo de Polinices, do irmão que atacou a cidade de Tebas. Então ela vai pra fora dos limites da cidade, leva o que ela acha necessário e ela faz um ritual simbólico de sepultamento desse irmão. A grande questão é, ela não vai escondidinha. Não, ela faz o ritual como deve ser feito. Os guardas descobrem que esse ritual foi feito, eles descobrem o corpo. E o Creonte ainda fala assim, bom, se essa pessoa acha que isso é tão importante, e na verdade assim, ele meio que já sabia que era Antígona que ia fazer, né? E ele fala, não, então vamos deixar os guardas observando aí, porque essa pessoa vai voltar. E eles ficam observando. E tiram o pó de cima do corpo e desfazem todas as honrarias que ela tinha feito. E ela, como não teme a morte, ela volta. E ela sepulta o corpo do irmão de novo. E nesse momento ela é pega. A frase do texto é maravilhosa porque eles falam que ela gritava, esperneava como um pássaro que teve o seu ninho mexido, assim. Bom, a essa altura é muito fácil a gente cair naquela cilada de achar que a Antígona é a heroína
da novela das 8. Olha como ela é boa, né? Ou então, nossa, como esse Creonte ele é vilão, meu Deus Malvado. do céu, malvado, né? E cair naquela velha dicotomia bem e mal. Mas isso é uma leitura muito superficial da coisa. Mesmo porque se a gente para e pensa, a Antígona ela tá no direito dela de enterrar o corpo do irmão. Por outro lado, o Creonte também ele não é tão vilão assim. Porque enquanto rei da cidade de Tebas, a obrigação dele é defender / punir / fazer alguma coisa com os inimigos da cidade. Inclusive, se estuda muito essa peça no direito, né? Sim. A galera do direito estuda essa peça exatamente por causa dessa questão. E o Hegel fala disso, ele usa a peça como exemplo para falar do direito positivo e do direito natural. O direito positivo enquanto esse direito institucional mesmo, a lei escrita, Constituição e tal. E o direito natural é esse do costume do povo, né? Assim, as tradições e tal. E no caso ali, não era só o costume do povo, mas era também uma coisa espiritual, né? Era meio da religião deles, né? E uma tradição feminina também, né? Exatamente. Tem a ver com uma ligação com as mulheres de enterrar os seus próprios mortos, assim. E aí que tá, quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que essa é a grande complexidade que faz a peça ser tão maravilhosa, que até hoje a gente tá estudando, lendo. Inclusive tem uma parte na peça que a própria Antígona fala, né? Existem leis, general, anteriores a você que devem ser respeitadas. Ou seja, você me cria uma lei agora que contradiz leis anteriores, ancestrais e já instituídas. E tu acha que tu pode chegar e fazer isso, Creonte? Para de criotagem. O Polinices, ele é coisa da cidade do 7 contra Tebas. Eu não falei de 7 contra Tebas. Qual é a grande treta da morte dos irmãos, do Polinices e do Etéocles? Essa treta, na verdade, ela começa na primeira parte da trilogia tebana, que é o Édipo Rei. O Édipo Rei é uma das tragédias mais conhecidas dentro da história grega. É pesquisado até hoje, é citado talvez como a grande tragédia, né? Ao lado de Antígona também, como uma peça que se encaixaria melhor nos aspectos do que seria uma tragédia. Serviu de inspiração para o Freud, a expressão complexo de Édipo vem daí. Essa história ela é encabeçada por Laio, que é o pai de Édipo, junto com Jocasta, que é a mãe de Édipo, e eles são rei e rainha da cidade de Tebas. O grande fato é, quando a Jocasta ela tá grávida, eles vão até o oráculo. O oráculo ele seria 3 coisas ao mesmo tempo. Seria a mensagem enviada dos deuses para os humanos, a pessoa que transmite essa mensagem, e a terceira coisa é que um oráculo também é o local, o espaço físico. Ou seja, a conexão direta entre os deuses e os homens. É o fax. Fax é antigo, né? Não dá. Fax. É tipo WhatsApp. É um o e-mail. Mas aí o Laio e a Jocasta, eles vão até o oráculo e o oráculo fala, olha que beleza, que alegria. Você, minha senhora, tá aí grávida de um menino que vai matar o seu marido, casar com a senhora, fazer a senhora enlouquecer, se matar e depois esta mesma criança vai furar os seus próprios olhos e vagar pelo mundo igual um maluco. O oráculo disse, é destino, a coisa vai acontecer. No, God, please, no! No! Não! Por mais que existam percalços na história, como o Édipo ser abandonado pelos pais e para uma outra cidade, ser criado por outros reis em Corinto, que é uma cidade próxima, ele acaba voltando para Tebas. No caminho, ele mata o pai, casa com a sua mãe e tem 4 filhos. Errou feio, errou rude. Vale observar que ele não sabia, né? Que essa mãe e esse pai que ele mata na estrada eram, porque são seus pais biológicos, e ele não sabia que eles eram seus pais, né? Ou seja, Jocasta, mãe do Édipo, se casa com Édipo. Eles têm 4 filhos. Polinices, Etéocles, Antígona e Ismene. Ou seja, Jocasta é mãe dos seus filhos, que sendo filhos do seu filho, são seus filhos e seus netos. E Édipo, que se casa com a mãe, tem seus filhos, que sendo filhos da sua mãe, são seus filhos e seus irmãos. É débito? Ou seja, parte 1, Édipo Rei, que é essa treta toda. Édipo 2 é o Édipo Incolono, que ele se exila. E quem acompanha ele é Antígona. É importante lembrar que dos 4 filhos é a Antígona que acompanha o pai no exílio e ele morre. A terceira que é a Antígona, que mora no nosso coração. E aí no final da história, como é uma tragédia, a Antígona morre. Ela morre. Existem outras nuances. Eita, a gente não avisou, tem spoiler. Que agora tá na moda de avisar. Tá nessa moda de avisar. Ó. Jesus morre no final. Então, como todo castigo pra corno é pouco, a Antígona, ela ainda é noiva do Émon. Quem é Émon? O Émon é o primo da Antígona, filho de Creonte. É verdade, é isso. Além do Creonte achar que a Antígona é uma subversiva amaldiçoada, ela ainda vai ser a futura nora dele, gente. Então tem muito interesse dele em matar essa menina. Ela é condenada porque ela é pega. O povo ainda fica naquela, ai, ela vem de uma linhagem amaldiçoada.
mas poxa, ela é a princesa e ela é muito carismática, as pessoas gostavam e ficavam naquele embate. Mas ela é condenada à morte. O Creonte, ele se arrepende no meio da história porque o Tiresias chega, avisa o Creonte da grande palhaçada que ele tá fazendo. Lembrando que o Tiresias é o oráculo. Inclusive, tem uma coisa muito interessante sobre ele. Ele era um híbrido de pessoa, ele era um hermafrodita, Macho fêmea. Ele era homem e mulher. E aí o Tiresias chega e fala: meu irmão, o que é isso que você tá fazendo? Os deuses não estão satisfeitos com isso. Você me deixa o morto sem sepultura e enterra viva? Porque a pena pra ela era morte enterrada, né? Coisas horrorosas começam a acontecer porque os deuses, eles não estão satisfeitos com aquilo. Lembra o corpo do Polinices que ficou lá do outro lado? Sim. E etc, apodrecendo? Os cães e as aves começam a pegar pedaços desse corpo e a jogar na porta da casa das pessoas. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Então é um indício de que os deuses, eles não estão satisfeitos com aquilo. Tiresias é o oráculo e ele chega e adverte o Creonte. Fala: todo mal dessa cidade vem do seu querer. Tudo que tá acontecendo de ruim vem das decisões que você tomou. Você não está governando bem esta cidade. O Creonte decide: então a gente não vai mais matar a Antígona, vamos enterrar esse corpo, desfaz tudo. Só que aí já é muito tarde. O Aemon, que era o prometido da Antígona, tenta salvar a amada, chega lá no buraco onde ela tá. E ela já tinha se matado. E é a coisa mais linda do mundo, porque ela tira um pedaço da veste dela e ela se enforca com o vestido. E o Aemon pega o corpo da amada nos braços e aí ele resolve que ele vai se matar também. No momento que ele resolve que ele vai se matar, o pai dele chega: eu vim tirar esse corpo. Eu mudei de ideia. Não. E aí vê o filho com a mulher nos braços. E aí o Aemon fala: véi safado, eu vou matar você. E pega a espada e vai pra cima do pai. O pai foge, o Aemon se mata. Quando o Creonte chega no Palácio Real, uma parte da profecia do Tiresias, ele fala: sangue do seu sangue será derramado. Ou seja, o filho já morreu. E quando ele chega no palácio, a esposa dele já ficou sabendo. E ela se mata também. Então ele perdeu a esposa. Ou seja, morreu Aemon, morreu Antígona, morreu Eurídice, que é a esposa do Creonte. Morreu o Édipo, Jocasta. O Laio. O Laio morreu. Morreu Polinices. Só fica vivo o Tiresias. A Ismene desaparece, sumiu, some e fica lá. Foi para os Estados Unidos tentar se... E aí termina com isso, né? O Creonte com um discurso gigantesco, refletindo sobre as coisas que ele fez, sobre as coisas que ele não fez. E o coro fala: Creonte, o bicho pegou pro seu lado. Termina a história. É lindo, né? É lindo. Essa peça é fantástica, essa peça é maravilhosa. Especialmente porque é uma heroína, né? Então, pessoal, ano passado, o nosso grupo, chamado Coletivo Calcanhar de Aquiles, nós montamos o espetáculo Antígona e fizemos uma conexão com a ditadura militar. Vocês podem conferir as fotos, o teaser do nosso espetáculo nesse link. O link está aqui na descrição. Deem uma curtida na nossa página. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente gosta muito desse tema. A gente poderia ficar aqui. Espero que vocês tenham se divertido e que vocês se sintam instigados e estimulados a estudar mais e ler sobre esses textos maravilhosos. E a conhecer esse universo maravilhoso. Incrível. Curta nossa página no Facebook. Siga-nos no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos. Comentem. Falem o que vocês acharam. Se vocês têm alguma perspectiva que a gente não abordou e que vocês gostariam. Assistam outro vídeo também. É isso? É isso? É isso. Então é isso, um beijo, até a próxima. Semana que vem tem mais trabalho de mesa pra você. Exatamente, a gente se vê. Tchau, tchau, galera. Assista agora ao quadro Dando as Letras, parceria do Grupo Ágape de Teatro com o produtor Guilherme G e também com o produtor e cantor Alan Dias Castro, ambos do Rio de Janeiro. Mais informações pelo site que é o www.dandoasletras.com.br.
O Repórter Isso informa em edição extraordinária, no mais completo furo de reportagem, na mais absoluta primeira mão, com quem Madonna dormiu quando esteve no Brasil. Tchan, 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 tchan. Em verdade vos digo, foi comigo, foi comigo. Vamos lá, mano. Mano Melo, você é ator, é escritor, pô, é o cara que dormiu com a Madonna. Mas o pessoal te chama muito de o poeta Mano Melo. E esse rótulo limita um pouco? Você acha limitador ou você te agrada? Você gosta do rótulo Me agrada, poeta? eu acho bonito assim ser chamado de poeta quando chegou assim. Ou poeta, eu fico emocionado, sabe? Às vezes, por exemplo, teve época que eu fazia viagens, viajo muito, né? Aí se eu chego num lugar, eu fico em todo tipo de hotel, né? Desde os mais furrecas até os 5 estrelas. Mas quando eu chego assim, me senti muito essa sensação um dia que eu cheguei num desse hotelão aí, né? Aí a pessoa chegou para preencher a ficha e perguntou profissão. Aí eu falei poeta. Aí eu fiquei assim tão orgulhoso que eu digo, puxa, caramba, a poesia está me levando para ficar num lugar desse assim, pô, que bacana, né? E essas viagens que você faz também é um bom momento para divulgar o trabalho. Muito e tal, bom, né? muito bom. Através muito da poesia falada, inclusive. Eu acho que a poesia falada é um momento que você consegue integrar todas essas Na verdade, por exemplo, aí. Quer saber? Antes da palavra escrita, o poema já era falado. Antes da linguagem escrita, o homem já fazia poesia. É impressionante isso. Todo brasileiro nato, todo brasileiro puro, tem um lado misturado e outro que é mais escuro. Meu nome é claro escuro, sou Deus pecador e diabo puro. E no seu caso também começam os poemas na cabeça, vai falando, depois passa para... Como é que funciona o processo? Todos os processos. Já tive coisas assim de... Por exemplo, um dia eu estava na casa com uma amiga minha, num carro, recentemente. Aí a gente estava conversando e ela falou assim, todos os caminhos levam a Roma. Aí eu falei, opa, não adianta caminhar a esmo. Todos os caminhos levam a Roma de nós mesmos. E uma vez eu morava em Santa Teresa, foi a primeira vez que eu estava morando sozinho, né? Tinha saído da casa da família para morar sozinho. Eu estava assim dormindo e acordei no meio da noite com um nome na cabeça, Jimmy Rango. Aí eu levantei, fui numa escrivaninha, escrevi Jimmy Rango e foi só isso. Aí fui dormir de novo. Aí dias depois eu acordei com o mesmo nome, Jimmy Rango. Aí eu acordei e fiz assim, fui lá, aí tinha escrito ali Jimmy Rango e eu peguei e fiz um poema de umas 8 ou 10 páginas, assim, quase que não corrigi, ficou assim, saiu assim direto, né? Aí eu me lembrei, eu fiquei muito emocionado com isso, porque uma vez eu, sem querer fazer comparações com esse grande gênio, mas uma vez eu soube, lendo assim sobre o Fernando Pessoa, né, uma entrevista dele, eu soube que o guardador de rebanhos dele, do Alberto Caeiro, né, foi todo assim, que ele um dia ele pegou todos os cantos do guardador de rebanho, escreveu tudo de uma vez, quase sem correção, em pé, que ele costumava escrever em pé, né? Escreve uma escrivaninha escrevendo assim, quase psicografado. Que loucura. Então... Interessante que uma vez eu tive a oportunidade de bater um papo com o Marcelo Yuca e ele comentou sobre o Fernando Pessoa, principalmente pelo fato dele usar pseudônimos e tal. Ser aquele cara pacato, que tinha uma rotina normal, mas que na verdade a poesia dava superpoderes para aquele cara. Então aquele cara comum ali sabia voar. Foi o exemplo que ele deu, assim. Você cita o Pessoa como referência? Tem outra pessoa que... Eu tenho várias referências, mas Pessoa foi realmente um marco na minha vida. E do Pessoa, tem algum trecho que você possa citar pra gente? Possa recitar aí, rapidinho? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irresponsavelmente parasita, indesculpavelmente suja. Eu que tenho sofrido enxovalhos e calado. E quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu ficava, pô, isso sou eu, né? Demais. Né? E no Mano a Mano é um evento... É um evento mensal de poesia falada que eu faço com convidados, né?
totalmente informal. E a poesia falada tá poesia constante, falada, poesia e música. Poesia, música, tem muita música também, tem também comédia. Ah, legal. Tem comédia, tem Eu tô frisando cômicos, a poesia né? falada porque, pelo menos pra mim, eu componho, mas não canto, por exemplo. É uma maneira que eu achei de, sei lá, expressar uma ideia, expressar um sentimento, ou interpretar uma ideia própria. Eu já usei gravata e até um tupete. Eu joguei fora o meu trompete e os discos do Alceu. That's over, baby. Eu já ganhei um emprego, mas perdi o sono, correndo atrás de um sonho que não era meu. Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Eu não quero ser atleta, não quero ser médico, não quero ser juiz. Eu moro numa ilha e estou me acostumando. Para quem nasceu chorando, até que eu estou feliz. É que para mim não faz diferença ser alguém na vida. O meu nome é Zé Ninguém. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. Poesia é nosso totem, o único Deus vivo que nos restou do Olimpo. Tá limpo e amém. Tem poemas que nascem para a gente ler no recôndito, no quarto, né? Tem poemas que não tem jeito de ser, são poemas de alta qualidade, mas se você for ler, for falar para o público, não funciona. Entendi. E tem outros poemas que já nascem para serem falados, eles já nascem com a oralidade. E esses eventos de poesia falada têm crescido cada vez mais. Acho que as pessoas procurando mesmo esse espaço, esse microfone para ir lá e mandar um poema, né? Tem muita gente fazendo, né? Muita gente. Isso é demais, né? Esse interesse. É aquela coisa, sabe como é? Por exemplo, por que quando na época que o Brasil jogava um bom futebol, que hoje em dia eu acho que Deus proteja essa seleção aí, né? Mas na época que o Brasil era bom de futebol, por que era bom de futebol? Porque tinha muito campo de pelada. Né? Hoje em dia não, qualquer coisa o garotinho já vai aprender futebol em escolinha, aí perde a espontaneidade. Mas campo de pelada, surgiram os Pelés, os Garrinchas, surgiram em campo de pelada. E atualmente esse pessoal que tem muito campo de pelada de poesia, né? Tem todos os lugares, tem muita gente dizendo poesia, né? Então tem muita gente que são craques naquela pelada ali, mas dentro daquilo tudo a história pesca alguns para fazer na história da poesia, né? Então a história marca alguns, né? É a cada geração. E é legal também estar atento aos novos, mas buscar na referência o que foi feito de bom. Sim, eu costumo dizer que na música, pelo menos, a música tem validade, mas não tem prazo. Você acha que na poesia... Também, né? Eu acho que a arte verdadeira e universal, ela é intemporal. Um Da Vinci tem tanta atualidade como na época dele, né? Legal. Né? Porque um Fernando Pessoa tem tanta contemporaneidade quanto qualquer um que esteja vivo aqui. Como é que né? você falou, a história vai se encarregar de marcar alguns, né? Legal. Ela escolhe alguns para ficar. Né? A poesia é meio deusa cadela, sabe? Porque você dá aquela devoção para ela, né? Aquela deusa cadela, então ela te espezinha, né? Depois desiste, vai fazer outra coisa mais lucrativa. Isso não poxa, poesia não dá camisa, né? Mas aí se você não desiste, vai chegar um momento que ela começa a te devolver. A pior fé cega é aquela que não querem que você veja. Que a luz que eles te vendem vem do ouro no teto da igreja. Na sala ao lado lá tem um latim. Desumanas Romas plantam para mim jardins de redoma. Eu acho que eu tenho uma meia dúzia, Elisa Lucinda, Mário Pirata, né? Uma meia dúzia aí que tem pelo Brasil fazendo da poesia o seu ganha-pão, a sua profissão. Eu acho que a gente está plantando semente para que os que vierem depois da gente seja mais fácil do que para a gente. Se torna referência, acaba se tornando para gerações. Pois é. Né? E voltando à poesia escrita, voltando a falar na poesia escrita, tem um poeta americano, Robert Frost, que fala que poesia é aquilo que se perde na tradução. Você concorda? Você acha que essas metáforas, esses signos precisam ser explicados, precisam de tradução ou isso é pessoal? Como é? Eu acho que quando não sei como que seria traduzir poemas, né? Shakespeare em inglês, sim, né?
Shakespeare em inglês sim, mas é diferente. As pessoas às vezes tomam Shakespeare, tem uma coisa assim culturosa através de Shakespeare, que o nego enche a boca pra falar de Shakespeare, né? Aí bota assim essa coisa assim da alta literatura, coisa assim, mas esquece que Shakespeare era um ator e um poeta popular. Todas aquelas histórias dele, ele pegou no folclore. Sonho de uma Noite de Verão, por exemplo, que é puro folclore, né? Europeu, elfos, coisas. Então, poxa, ele chega e faz as coisas assim, na maior singeleza, só que em alto nível. Claro. Mas aí quando chega aqui, as pessoas enchem a boca para falar de Shakespeare, entendeu? Mas eu acho que, poxa, é o bacana do Shakespeare, ele ter esse viés popular a cultura, da raiz cultural do povo dele, isso é importante. E eu acho que é legal desmistificar um pouco a poesia em geral mesmo. Tem esse lance mais, né, careta, mas por isso que eu acho tão legal ver a poesia na rua. Eu faço em geral 2, 3 recitais, eu levo o livro, vendo todos. Já acompanhei. Vendo pra caramba, lendo. Eu faço na rua, daqui a pouco tem uma roda, né? Aí eu vendo, aí desfaço a roda, passo um tempo, eu faço outra roda. E aquela pessoa que tem o preconceito ou não gosta de ler poesia, de repente nunca tentou, vai ali, escuta aquilo ali, vai ter um interesse no livro. Acho que esse é um efeito que... Isso é bacana. Demais, né? Então, mano, quero te agradecer demais a oportunidade de trocar essa ideia aqui. Valeu mesmo a presença. Prazer foi todo meu, estamos aí. Valeu. Estamos aí. Obrigado. Estamos aí. No mesmo barco, manda a canoa. Manda uma poesia pra gente agora, um poema. Vamos lá. Este é um país sui generis. As putas gozam, os cafifas se apaixonam, os valentões apanham, os ministros cantam e as ministras dão, e os machões também. Os ladrões prendem, a polícia assalta, os patrões fazem greve, os catedráticos não leem, os analfabetos escrevem, os ateus rezam, os padres praguejam, os banqueiros choram, os mendigos dão esmola, os gatos latem, os cachorros miam, os peixes se afogam, as frutas mordem, as formigas dão leite, as vacas põem ovos, as galinhas têm dentes. Então, quer parar de me cobrar coerência, pô? Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Não quero ser atleta, nem médico ou juiz. Moro numa ilha e tô me acostumando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Salve a música!